do Senhor Jesus. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. As palavras do Senhor Jesus para as 7 cartas do Apocalipse foram palavras muito diretas, mas o alvo era muito bom. O alvo era levá-los ou nos levar para a sala do trono de Deus. Evidentemente que a carta às 7 igrejas é desde a primeira palavra de Apocalipse até a última palavra de Apocalipse. As 7 igrejas receberam todo o que chamamos livro de Apocalipse, ou chamamos de carta da revelação, ou carta do Apocalipse. Todas as igrejas receberam todos os nossos 22 capítulos que foram posteriormente colocados. Mas no capítulo 2, 3 tem um pedacinho específico para Éfeso, outro para Esmirna, outro para Pérgamo, outro para Tiatira, outro para Sardes, outro para Filadélfia, outro pedaço para Laodiceia. Todos esses pedaços são para 7 igrejas, e todos esses pedaços, e a carta inteira do Apocalipse é para todos os crentes, por causa do significado do número 7 no livro do Apocalipse, ou na carta do Apocalipse. Apocalipse vai de 7 em 7, né? 7 estrelas, 7 candelabros, 7 selos. Tem vários 7 aí nos 7 selos, os 7 chifres, os 7 olhos, os 7 espíritos de Deus. Depois tem os 7 anjos que tocam as 7 trombetas. Depois tem os 7 flagelos, mas tem os 7 personagens. Depois tem as 7 coisas novas e tem os 7 trovões. E tem alguns 7 aí que eu esqueci, porque tem 7 demais no livro de Apocalipse. Aí o sentido do número 7 em Apocalipse, vindo ali do contexto judaico, é perfeição ou completude, portanto, totalidade. Carta às 7 igrejas é uma carta para a totalidade das igrejas, é uma carta para nós também. Nesse momento o Senhor Jesus falou muito direto, e olha que ele gosta de símbolos, ele gosta de metáforas, mas em termos gerais, nesse momento, ele fala muito direto, porque ele quer levar todos nós para a sala do trono. Vai entrar na sala do trono o vencedor. Então, presta bem atenção. Quando nós falamos vencedor aqui no nosso cultura, é o vencedor porque é melhor. É o time que jogou melhor o campeonato inteiro, ele é o vencedor. O nadador que nadou mais rápido, ele é o vencedor. O vencedor é o melhor. Mas quando nessas cartas às 7 igrejas, Jesus fala do vencedor, o vencedor não é automaticamente o melhor, e nem está com esse conceito de melhor. É aquele que se arrepende, é aquele que se volta para Deus, é aquele que depende de Deus, é aquele que reconhece as suas fraquezas, e é aquele que recebe das mãos da graça de Deus tudo que Deus quer dar. Então o vencedor não é melhor, o vencedor é mais quebrantado, é mais arrependido, é mais confiante, é mais esperançoso de ser abençoado em Jesus. Esse que é o vencedor. O alvo do Senhor é levar o vencedor para a sala do trono. O alvo do Senhor é levar o vencedor para a nova Jerusalém, com uma eternidade com Deus. O alvo do Senhor é levar o vencedor para ter o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Paraíso de Deus sumiu no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, também a árvore da vida some ali no livro de Gênesis, mas o vencedor vai ter o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Evidentemente que na Bíblia toda, quem dá vida é Deus, não é uma árvore. Tudo indica que essa árvore é só um simbolismo de eternidade com Deus, o fonte da vida. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham vida quando tinham um relacionamento com Deus. Quebrou o relacionamento com Deus, não tinham mais vida abundante, espiritual, iam morrer fisicamente porque já estavam mortos espiritualmente, e se assim ficassem, estariam a eternidade separados de Deus. Então, quando eles perdem um relacionamento com Deus, eles perdem a vida que Deus pode dar. Nesse sentido, o paraíso some, nesse sentido, a árvore da vida some, mas a árvore da vida volta nos últimos capítulos de Apocalipse. Não me parece que essa árvore é literal. Simplesmente o Senhor está dizendo, salvos, na plenitude do reino de Deus,
o vencedor tem a vida eterna que Deus pode dar. Tudo que Deus quer dar para o vencedor, Ele quer dar o direito de comer da árvore da vida, Ele quer colocar o vencedor no paraíso de Deus, Ele quer que o vencedor não passe pela segunda morte. Podemos passar pela primeira morte, que é a morte física, quando a gente morre, vai para o caixão, do caixão para o cemitério. A gente não gosta dessa parte, não é verdade? Vai demorar até para nós morrermos, fica bem calmo, tranquilo aí. Mas o dia que a hora chegar, eu preciso dizer para você, é uma bênção. 1 Coríntios 15 diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Ninguém vai entrar em carne e sangue no paraíso, ninguém vai entrar em carne e sangue na Nova Jerusalém. Então, em algum momento, esse corpo onde habita o pecado precisa ir para o cemitério, mas vai demorar, fica tranquilo, não apavora. Você ainda vai ter filhos, vai ver seus netos, você vai ser uma bênção aqui no planeta Terra, fica tranquilo. Mas em algum momento esse corpo tem que ir para o cemitério, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Em algum momento Deus quer nos dar a vida abundante que só Deus pode dar no reino de Deus, no paraíso de Deus, da árvore da vida de Deus, que é o próprio Deus que nos dá vida. Em algum momento Ele quer nos livrar da segunda morte. A primeira morte, se não formos arrebatados, a passaremos por ela. Mas o nosso espírito já vai para a presença de Deus na mesma hora. Na mesma hora. A segunda morte é após o juízo, quando há uma separação eterna de Deus. Tudo que o Senhor Jesus quer, que as 7 igrejas, que representam a totalidade das igrejas, que também nos representam, que nós entremos na sala do trono do capítulo 4, que nós passemos a eternidade com Deus. Ele quer nos dar a coroa da vida, Ele quer nos dar o maná escondido, Ele quer nos colocar no próprio trono dEle, com Ele. E Ele quer também que nós reinemos com Ele por toda a eternidade, para a honra e a glória do Senhor. Mas o que acontece que no livro de Apocalipse, Jesus em glória não está limitado no tempo e no espaço. Nós vimos aí, acho que na ceia, não sei quando nós vimos que Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Ciente, o Todo-Presente. Ele está no trono sem limitação nenhuma, Ele está na Trindade com a mesma glória que Ele tinha antes da fundação do mundo. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Através do Espírito Santo Ele habita em nós, Ele está aqui, e Ele disse: estarei convosco sempre, ainda que Ele esteja nas regiões celestiais, e virá em grande poder e glória. Por essa unidade de pessoas que há na Trindade, o Espírito Santo está em nós, Jesus está em nós, Ele sabe tudo sobre nós. E na carta do Apocalipse, Ele está entre os 7 candelabros, que são simbólicos das 7 igrejas. No finalzinho do capítulo 1, Jesus explica para João: olha, as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 igrejas são simbólicas de todas as igrejas. Ele está no meio das 7 igrejas, sendo agora, não está limitado no tempo e no espaço, sendo agora o Todo-Poderoso, o Todo-Presente, o Todo-Ciente. Ele sabe tudo sobre tudo, Ele sabe tudo sobre tudo, sobre nossas vidas. Não tem nada escondido aos olhos dEle. Portanto, Ele vai falar claro, para que Ele possa nos levar para a sala do trono. Ele sabe, por exemplo, como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve um avivamento. Eles abalaram a idolatria de Diana dos Efésios. Da igreja de Éfeso surgiu as outras igrejas, Laodiceia, Tiatira, Sardes, Filadélfia, surgiu todas essas. Surgiu também a igreja dos Colossenses, essa província do Império Romano chamado Ásia Menor, na parte ocidental da Turquia, era uma província muito grande, e dali surgem muitas igrejas. Dali teve a escola de Tirano, onde o apóstolo Paulo e a sua equipe ensinaram das 11 da manhã às 4 da tarde, e se esmeraram bastante, treinaram líderes, foram cheios do Espírito Santo. Muita coisa aconteceu na parte ocidental da Turquia no 1º século, foi uma bênção. Mas quando Paulo se despede dos presbíteros em Mileto,
quando ele diz que ele teve que sair de Éfeso, é uma longa história, cheia dos detalhes. Por fim, ele passou por Corinto, passou pela Macedônia, entrou de Eutico, caiu do alpendre, é uma longa história. No fim, ele para em Mileto, encontra com os presbíteros de Éfeso. Eles choram muito, porque eles dizem assim: vocês nunca mais me verão, de agora em diante espera cadeias e prisões. A partir daí, o apóstolo Paulo sofre nas prisões, mas ele é testemunha do Senhor Jesus. Mas naquele dia ele falou: olha, cuidado, porque virá lobos com pele de ovelhas, sem nenhum escrúpulo para devorar e destruir as ovelhas. 30 anos depois, a igreja de Éfeso estava lá. Ela tinha uma herança tremenda do ponto de vista de conhecimento. Se nós olharmos para a igreja de Éfeso, ela é nota 10. Como nós podemos olhar para muitos ministérios hoje, em princípio parece nota 10. Eles punham os nicolaítas para correr. Os nicolaítas eram aqueles que diziam que podiam ser crentes e participarem do paganismo do Império Romano. O paganismo do Império Romano era, na verdade, o paganismo do Império Grego. Quando os romanos dominaram os gregos dominaram todo o Império Grego e dominaram outras terras também. Os gregos eram muito desenvolvidos, eles acabaram aprendendo a construir com requinte com os gregos. Eles aprenderam muitas coisas com os gregos, inclusive a língua mais falada no Império Romano era a língua grega, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em latim. De tal maneira que os gregos deixaram uma herança muito forte. E aonde os romanos chegaram, tinha templos de Afrodite, templos de Apolo, templos desse deus, daquele deus. Ali perto de Corinto tinha, em Delfe, tinha ali uma adoração a uma serpente com cabeça humana, e por todo lado tinha esses templos. E o Império Romano, quando domina, não consegue nem mexer nisso, porque o povo era adorador da mitologia grega. E na mitologia grega, os deuses e deusas se envolvem sexualmente e vão produzindo deuses e deusas. Na adoração aos deuses da mitologia grega, tinha muita promiscuidade sexual, sacrifícios para essas divindades, participação de comida sacrificada aos ídolos, com imoralidade sexual, endemoniamento, uma série de coisas. Os romanos simplesmente importam isso tudo e mudam os nomes. Lá em Éfeso, a deusa dos gregos era Artemis. Quando os romanos dominaram, mudou o nome para Diana, Diana dos Efésios, mas era a mesma deusa, as mesmas práticas. A igreja de Éfeso, ela era muito boa, aparentemente falando. Ela punha os nicolaítas para correr. Nicolaíta era aquele que dizia: eu posso ser crente e posso ser pagão. Eu posso ser crente e posso ir nas orgias sexuais das divindades gregas, que agora se tornaram divindades romanas. E eles também farejavam falso mestre, falso pastor, falso apóstolo, ensinou errado. Eles tinham aquela herança da escola de Tirano, botavam os falsos mestres para correr. Eles eram perseverantes, eles eram esforçados, eles eram capazes de sofrer por Jesus, mas Jesus disse para eles: vocês estão mortos, vocês deixaram o primeiro amor, vocês estão operando como uma organização que tem etiquetas, protocolos, rotinas. Vocês não têm intimidade comigo, vocês não estão conectados na videira verdadeira, vocês estão frios e gelados, vocês estão mortos. E se vocês não se arrependerem, essa igreja vai sumir. Jesus disse: eu vou sumir com ela. Isso que ele disse. Mas eu particularmente penso que não seria tão direto assim. A maior parte das vezes o juízo de Deus não é o que Deus faz, é o que Deus deixa de fazer. Se Deus parar de abençoar, parar de proteger, a coisa complica. A igreja estava morta e Jesus estava chamando a igreja para ter a vida abundante dele. Mas se eles não se arrependessem, essa morte continuaria, e ao ponto que a igreja ia desaparecer. Mas Jesus disse: arrependam-se. O vencedor vai ter o direito de comer da árvore da vida
no paraíso de Deus. Toda a intenção do Senhor era levá-los para a sala do trono. As palavras são diretas, as palavras são duras. Inclusive falou: vocês vão desaparecer, essa igreja vai sumir. Depois de todo o avivamento dos dias do apóstolo Paulo, essa igreja vai sumir. Arrependa-se, porque eu quero levar vocês para a sala do trono. Apocalipse 2, verso 1. Acompanhe aqui na tela, se for possível. Eu vou ler vários versos agora. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, representa todos os pastores, que anda no meio dos 7 candelabros, representa todas as igrejas. Verso 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Igreja perseverante, esforçada, que punha falso ensino e falso líder para correr. Também podia suportar sofrimento. Verso 3: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Aguentava firme perseguição. Verso 6: mas você tem a seu favor o fato que odeia. Verso 6: mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Parece uma igreja perfeita, mas ela funcionava a partir de etiqueta, ela funcionava a partir de protocolos, ela funcionava a partir de cultura cristã, não estava conectado na videira que é Jesus. Se não estivermos conectados em Jesus, não teremos a vida abundante do Senhor, não teremos sensibilidade à voz de Deus, à presença de Deus e à direção de Deus. Verso 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja estava gelada, a igreja estava morta, a igreja estava indiferente. Ainda que a igreja aparentemente era perseverante, esforçada, sofria por Jesus, mandava heresia embora, não aceitava nicolaítas, era bem rígida, porque tem igreja aqui que aceitava os nicolaítas. Era uma igreja aparentemente forte, mas fria, porque não tinha mais relacionamento com o Senhor. Verso 7, muita atenção no detalhe: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só para ouvir o que falou para Éfeso. Igrejas, plural, as 7 igrejas, elas são simbólicas de todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diferente de vencedor na nossa cultura, vencedor não é o melhor. Vencedor é o que se arrepende, vencedor é o que pede perdão, vencedor é o quebrantado, vencedor é o que tem o espírito abatido, vencedor é o sincero, vencedor que fala: Senhor, eu estou frio. Está difícil de falar aleluia, está difícil de falar glória a Deus. Vai ter reunião de oração com a missionária Vânia, sexta-feira agora. É uma mulher abençoada, às 22 horas. Se você não tivesse frio, você ia falar assim: ninguém me tira dessa reunião de oração. Mas se tiver frio, não, tenho a Netflix, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Às vezes não é possível, né? A pessoa trabalha, estuda, tem criança pequena, a gente entende isso tudo. Mas se for possível, venha, porque você poderá ser renovado espiritualmente sexta-feira às 21 horas, é das 21 às 23. Sexta-feira agora com a missionária Vânia. Ela é pentecostal raiz, da igreja Deus e Amor. A gente que não é raiz, a gente fica se esforçando para falar um aleluia, mas essa turma aí é diferente, irmão. Fala aleluia, eles buscam a Deus e buscam a Deus com liberdade espiritual. Então, sexta-feira agora, com a missionária Vânia, venha. Eles estavam mortos,
Ao vencedor, verso 7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor acabara de falar, aquela vida abundante que Adão e Eva tinham antes de pecarem, é o que eu tenho para vocês por toda a eternidade na Nova Jerusalém. A árvore da vida é o próprio Deus. O autor da vida é Deus. Quando estamos conectados na videira verdadeira, a gente tem a vida abundante de Jesus. Quando não estamos, estamos secos, estamos mortos, insensíveis, duro, cabeça dura, teimoso. Mas quando estamos conectados em Jesus, nós temos a vida abundante do Senhor. Carta à igreja de Esmirna, o pessoal sempre fala, a única igreja boa aqui é Filadélfia. Eu particularmente acho que a igreja de Esmirna é muito boa, porque Jesus não falou nada negativo dela. Jesus apenas exortou, seja fiel até a morte. Irmãos, parece brincadeira, mas é assunto sério. Nos dias de Apocalipse, o imperador Domiciano estava matando o crente com muita crueldade. Desde o imperador Nero, depois de Domiciano também, mas Apocalipse é dado nos dias do imperador Domiciano. Eles estavam matando os crentes com muita crueldade. Eu nem gosto de citar as crueldades que eles faziam ao matar crentes, mas você deve ter ouvido nas aulas de história que Nero fez dos crentes, dos salvos em Cristo, tochas humanas nos jardins ao redor do palácio. Fora jogar para leão devorar, fora outras maneiras horrorosas de matar. Então, quando Jesus fala, olha, seja fiel até a morte, ele não está falando dessa vida tranquila no Brasil, né? Que a gente não sofre por Jesus, não morre por Jesus, a gente sofre preconceito, zombaria, mas a gente realmente não é perseguido com crueldade. Então, a exortação para a carta de Esmirna, eu não vi ali o Senhor dando bronca em Esmirna, então me parece que essa igreja está boa. E a exortação é encorajamento, porque era difícil você não sucumbir diante daquela atrocidade com que eles faziam. E Jesus disse, seja fiel até a morte, e vou dar a coroa da vida. E você não passará pela segunda morte. Estava implícito. Alguns de vocês poderão passar pela primeira morte numa perseguição. Mas se você for fiel até a morte, você não morre nunca mais. Você tem a coroa da vida. A coroa da vida é a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Coroa da vida é igual ser salvo. Coroa da vida é igual se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus. Coroa da vida é igual estar com Cristo no trono dele. Coroa da vida é igual reinar com Cristo. Coroa da vida é igual comer o maná escondido. Vamos ler então carta de Esmirna, verso 8. Pode acompanhar aqui na tela. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornei a viver. Conheço a tribulação pela qual está passando, hein? O Senhor sabe tudo sobre tudo. Conhece sua pobreza. Falei, Senhor, o Senhor conhece os boletos também. Ajuda aí, Senhor. Embora você seja rico, essa é uma igreja boa. Essa é uma igreja boa, está no meio da tribulação, do aperto financeiro, mas ela tem a vida abundante do Senhor. Aqui o Senhor está falando dos fiéis. Tinha joio, mas na igreja de Filadélfia tinha o mesmo joio. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Esses é aqueles que diziam que eram salvos, diziam que eram judeus, diziam que eram servos de Deus, mas diziam, Jesus não é suficiente para salvar ninguém. Se você não obedecer à lei de Moisés, você não será salvo. Jesus disse, essa turma aí que diz que ele não é o Redentor, o Salvador, é a própria sinagoga de Satanás. Este é o joio no meio do trigo. Mas a turma crente de Esmirna não levou bronca nenhuma. Verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Sinceramente, eu estaria falando para Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque as atrocidades eram horríveis, eu estaria morrendo de medo. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural, para as 7 igrejas simbólicas de todas as igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O Senhor acabou de falar para Esmirna. Eu sei como é que Domiciano está matando crente. Eu sei da tribulação que vocês estão passando. Eu sei da pobreza e sei que vai piorar. E sei que alguns de vocês vão morrer. Seja fiel até a morte. Eu darei a você a coroa da vida. Isso é igual, você vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus. Isso é igual vida abundante. Isso é igual água da vida na nossa vida. Isso é igual o pão da vida na nossa vida. Isso é igual eternidade com Deus. Se você for fiel até a morte, você não passará pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Aí vem a carta de Pérgamo. Pérgamo, eu fico um pouquinho irritado com Pérgamo, mas Deus é diferente de mim, graças a Deus, né? Porque Pérgamo é aquela igreja irritante, que por um lado ela é nota 10, por outro lado ela tolera aquilo que é intolerável. Tolera aquilo que é intolerável, aquele adultério que não era para estar ali ministrando, aquele adulto que não era para estar lá dirigindo nada, é aquele ladrão que todo mundo sabe, é aquela aliança ruim do mal, que todo mundo sabe, e o pessoal estava tolerando. Eles estavam tolerando alguém que é chamado simbolicamente de Balaão, mas o Balaão dos dias de Moisés era um falso profeta que profetizava por dinheiro. Se você pagasse, entre aspas, ele te abençoava se você pagasse. E eles criam. Na verdade, se ele abençoasse, não significava nada, porque ele estava endemoniado, ele não tinha o Espírito Santo, nada. Mas eles criam que ele era um feiticeiro poderoso, um profeta poderoso. Então, se pagasse para ele fazer declarações boas, ele falava. Mas se você quisesse que o seu inimigo se desse mal, você pagava para ele amaldiçoar o seu inimigo. Então o rei Balaque, o rei dos Moabitas, chegou até Balaão e disse: eu vou te dar dinheiro para você amaldiçoar os israelitas. Para falar a verdade, se ele tivesse amaldiçoado, não significa nada, irmão. Se tiver lavado no sangue de Cristo, pode invocar o que quiser contra você, não significa nada. Se você estiver com a vida abundante de Jesus, não significa nada. Mas Balaque achava que significava alguma coisa. E o Senhor resolveu fazer o homem abençoar, querendo ou não. Na hora que ele ia amaldiçoar Israel, o Espírito Santo colocava palavras na boca desse falso profeta, e ele profetizava coisas boas sobre Israel. E Balaque ficava nervoso: eu estou te pagando para amaldiçoar. Não, quando eu vejo eu já estou abençoando. Mas vou dizer uma coisa, mesmo que ele tivesse amaldiçoado, não significa nada. Mas esse homem, ele era um homem do mal. Ele falou para Balaque: você tem que botar armadilha na vida dos israelitas aí. Então você faz o seguinte: você manda as sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas de Midian, para cima dos israelitas. E os homens israelitas se prostituíram com aquelas mulheres, e aquela prostituição envolvia adoração a outros deuses. Israel tinha uma aliança com Deus. Deu um rolo, irmãos, deu um rolo. Veio o juízo de Deus sobre Israel, morreu muitas pessoas, mas deu um rolo tamanho do bonde. Então, esse Balaão dos dias de Moisés é um cara muito mau, que fez muitas destruições. Esse Balaão de Pérgamo, ele é um falso profeta, um falso mestre, que estão tolerando na igreja e levando a igreja para, em parte ela está no culto, em parte ela está no paganismo. E o Senhor falou: assim não dá, eu vou pôr um fim nesse negócio aí. Mas o vencedor é o que se arrepende. Mesmo para eles tinha possibilidade. E Pérgamo estava no centro regional de adoração a Domiciano.
chamado o lugar de Satanás, o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Eles conseguiam ser fiéis, apesar que Domiciano matou com crueldade o nosso irmão Antipas, eles conseguiam ser fiéis no meio dessa perseguição e tolerar Balaão. Mas eu acho que você já conhecia algum ministério em algum lugar que tolera coisa errada, não é verdade? Só que Jesus sabe tudo. Ele tem palavras diretas para que nós arrependamos e andemos nos caminhos do Senhor, porque Ele quer nos levar para a sala do trono. Ao anjo da igreja em Pérgamo, verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus fala, tudo acontece. Verso 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Isso é o centro de adoração ao imperador Domiciano, que estava matando crentes e se declarando Deus. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ele matou Antipas de um jeito muito cruel, eu não quero falar para vocês, mas a igreja conseguia ser fiel no meio dessa tribulação. Por outro lado, eu tolerava Balaão. Não faz sentido. Se nós amamos o Senhor, se nós amamos as Escrituras, nós não podemos ter o pé em 2 canoas. Nós não podemos adorar a Deus e confessar Jesus, e aí determinados relacionamentos sociais ou familiares, eles têm o pé naquilo que não devia ter o pé, e talvez ligado até com o império das trevas, e a gente fica quieto. Não, nessa hora a gente tem que falar, respeito à liberdade religiosa, respeito o que você quer fazer, a gente tem liberdade religiosa no Brasil, a gente respeita, mas preciso dizer para você, eu não faço parte disso. E se tiver autoridade na igreja, tem que dizer, aqui na igreja não pode ter isso. Mas eles toleravam. Verso 14, tenho porém contra você algumas coisas, estão aí em seu meio, que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra que Balaão era um falso profeta, mas aqui parece ser um falso mestre, o qual ensinava a Balaque, o rei dos Moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição, pois aquela adoração de Canaã também era com promiscuidade sexual. Verso 15, além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que era nessa linha do Balaão. Quer dizer, a igreja é tão fiel, no meio de uma perseguição tremenda, tolerando o paganismo, tolerando promiscuidade sexual, tolerando o mestre que diz que é mestre, que diz que é crente, que diz que é ungido, ensinando essas coisas erradas. Não tem cabimento. Verso 16, portanto arrependa-se. Observe a ligação do verbo arrepender com o substantivo vencedor. Portanto arrependa-se. Senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus diz, chega um momento que ele fala, tudo acontece, ele põe um fim nesse tipo de gente, de ministério, de obreiro, que está nas trevas, que está na promiscuidade sexual, que está mesmo no mal, misturado no meio dos crentes, dando uma de mestre também de coisa boa. Chega uma hora que o Senhor falou, eu ponho um fim nisso. Quando ele vai pôr o fim em cada caso, não sei, mas aqui está ensinando que chega uma hora que ele fala e ele põe um fim nesse tipo de coisa. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para 7 igrejas, mas todas as mensagens para 7 igrejas é para todos nós em todos os tempos. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na plenitude do reino de Deus, cada um de nós vai ter um nome. Vamos ter mais de um nome. Quando você falar comigo, possivelmente você vai ainda me chamar de Silas,
porque lá no Monte da Transfiguração, Moisés era Moisés, Elias era Elias. Eu acho que vocês ainda vão me chamar de Silas, eu ainda vou chamar o José de José, mas haverá um nome, que quando Deus falar com cada um de nós, Ele usará o nome que cada um de nós receberá dEle. Só que esse nome, o meu nome, só eu saberei, e só Deus saberá por toda a eternidade. Esse nome de que quando Ele me chama, ou de quando Ele vier me chamar e falar comigo na eternidade, só eu saberei meu nome. Só você saberá o seu, e cada um terá um nome, e ninguém saberá o nome do outro. Quando Deus falar com cada um de nós, Ele terá para cada um de nós um nome que só a pessoa que sabe. E Ele diz, nós teremos outros nomes, que a gente usará entre nós, mas tem essa pedrinha branca com esse nome que só nós saberemos. Ele disse, ao vencedor darei do maná escondido. O que é o maná escondido? Está escondido, né, pastor? Como é que eu vou saber? Mas o maná escondido para mim é simples, é Jesus. É Jesus no esplendor de sua glória. Em João 6 é muito interessante, porque Jesus multiplicou o pão por 2 vezes. Quando Ele multiplicou em Tiberíades, a multidão foi atrás dele para Ele continuar multiplicando. Eles tinham uma lógica. Moisés era profeta, mandou maná 40 anos. Tudo indica que ele é profeta, talvez o Messias, tem 40 anos aí de cesta básica. Então eles voltaram atrás dele para ele fazer o milagre do pão outra vez. Jesus deixou claro que não ia fazer milagre do pão outra vez. Ele disse assim, vocês estão atrás de mim porque comeram e se fartaram. Mas não é isso que eu vim dar. Eu não vim dar pão, 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 pão. Eu vim dar a mim mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu vim dar a mim mesmo. Eu vou morrer por vocês. Se vocês me receberem, eu dou vida eterna. Mas ele falou também na linguagem figurada. Se você comer a minha carne e beber o meu sangue, você vai viver. Mas ele estava dizendo, se você me receber, você vai ter vida eterna. Eu não vim aqui para ficar multiplicando pão. Eu vim aqui para morrer por vocês e dar vida eterna para vocês. Eles captaram, eles expressam incredulidade. Não, ele não deve ser o Messias, não. Ele é o filho de José, nós conhecemos os irmãos dele. Eles captaram o diálogo. E eles voltaram no ponto deles. O ponto deles é, mas se o senhor é profeta mesmo e quer que nós creiamos, Moisés deu maná. Estava implícito, deu por 40 anos. Então o senhor vai ter que dar aqui pão para nós mais de 2 vezes. Jesus disse assim, não foi Moisés que deu maná. Foi o meu pai que mandou o maná. O maná vinha do céu para a terra. E foi meu pai que me enviou. O meu pai que deu maná agora está me dando para vocês. Eu sou o pão da vida. Vocês querem ou não querem? Que se vocês não quiserem, não tenho o que fazer por vocês, porque eu não vou continuar multiplicando pão e acabou. Irmãos, eles entenderam, todo mundo entendeu, eles abandonaram Jesus e os apóstolos ficaram ali vendo aquele anticlímax, porque o culto terminou esvaziado com o pregador sozinho. Jesus olhou para eles e disse assim, vocês também vão me abandonar? Aí Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles entenderam que ele era o pão da vida. Eles entenderam que o maná no deserto simbolizava Jesus. E agora Jesus, usando a metáfora do pão da vida, simbolizando ele, eles entenderam que se recebessem Jesus teriam vida eterna, e que Jesus veio para isso. Ele veio para salvar, ele não veio para continuar multiplicando pão e multiplicando pão, ele veio salvar. Eles entenderam, a multidão não creu, foi embora, queria só o milagre, não queria o Salvador. Mas os apóstolos ficaram e disseram, só tu tens palavras de vida eterna. Quem é o maná escondido? O maná escondido é Jesus. Está escondidinho, ele está na região celestial, mas quando ele manifestar vai ser com muita glória.
e nós passaremos a eternidade com o maná que não será mais escondido. Nós passaremos a eternidade com Jesus. Maná escondido, coroa da vida, não passar pela segunda morte, ter o direito de se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus, é tudo a mesma coisa. Jesus está falando, volte-se para mim. O vencedor é o que se arrepende, é o que se aquebranta, é o que pede perdão, é o que fala para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu te amo, eu quero te amar, me enche do Espírito Santo, me guia, me ajuda. O vencedor é o que se volta para Deus, recebe o perdão e a vida que só Deus pode dar. A igreja de Tiatira é parecida com a de Pérgamo, ela também tem assim características maravilhosas, mas em vez de tolerar Balaão, tolerava Jezabel. Jezabel aí é uma figura de linguagem para uma falsa profetisa. A Jezabel do Velho Testamento, presta bem atenção para você entender a simbologia aqui do que o Senhor Jesus está dizendo. A Jezabel era casada com Acabe, ela era filha de um sacerdote de Baal, Baal Peor. Tinha vários Baals, o plural é Baalins. Então ela era adoradora de Baal Peor, porque ela era filha de um sacerdote. Ela casou com o rei Acabe, ele era rei do reino do norte. Num dado momento, Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte com 10 tribos, reino do sul, reino de Judá. Acabe era rei do reino do norte, Elias trabalhava no reino do norte, Eliseu trabalhou no reino do norte, Oséias trabalhou no reino do norte, Amós trabalhou no reino do norte, e os outros profetas, em termos gerais, estavam sempre no reino do sul. Então, e ela era adoradora de Baal Peor. E Deus pôs Israel, se parar para pensar, numa dificuldade. Presta bem atenção, ele poderá fazer o mesmo conosco. Israel não tem mais essa dificuldade, eu vou explicar para vocês. Mas Deus disse para Israel, vou dar a terra de Canaã para vocês e vai manar leite e mel. Significa vai ter prosperidade, vai ter agricultura, vai ter gado, vai ter tudo, vai ter desenvolvimento, vai ter tudo. Povo inteligente, povo bonito, tudo acontecendo. Mas só que tinha que chover. E se não chovesse, Israel tinha um riozinho, Michuruca de nada, chamado Rio Jordão. E se não chovesse, a coisa apertava. Tinha sim esse grande lago chamado Mar da Galileia, 28 quilômetros de água, mas tirando esse mar, esse lagão, que é o Mar da Galileia, o riozinho é um riozinho de nada. Israel tinha que andar com Deus, senão ia passar apertado. E quando Israel não andava com Deus, passava apertado. Ó, para você ter uma ideia. O Egito, que não tinha aliança nenhuma com Deus, tinha o Rio Nilo, e o Rio Nilo está lá até hoje. Se você olhar as fotos do Google, na margem esquerda e direita do Rio Nilo, você vai ver uma faixa verde, porque eles cultivam, irrigando a terra, 5 quilômetros na margem esquerda e 5 quilômetros na margem direita, e é comida para o Egito inteiro. Eles não precisam orar e jejuar, basta irrigar o Rio Nilo. Também a Turquia tem muitos rios, também o Irã e o Iraque tem o rio Tigres e o rio Eufrates. Israel tinha um riozinho de nada. E Deus falou, olha, vai manar leite e mel, se andassem com Deus. Se não andasse com Deus, não tinha água suficiente, então não chovia. Naquele desespero, porque não andavam com Deus, estavam atrás de Baal Peor, pela influência de Acabe e de Jezabel, Deus levanta Elias e diz, não vai chover. Não é só não vai chover, significa Baal Peor não manda nada. O Senhor está dizendo não vai chover, pronto. Pode fazer cerimônias para Baal Peor, pode fazer sacrifício, faça o que vocês quiserem. O Senhor está falando não vai chover, e não choveu. Até que Elias orou, apareceu uma nuvenzinha, e aí choveu de novo, 3 anos e meio depois. Elias falou, não vai chover. O Senhor estava se revelando que Ele era Deus, e não Baal Peor era Deus. Jezabel era incentivadora da idolatria e de adoração de coisas do mal, também com muita promiscuidade sexual, também com morte de crianças, uma coisa horrorosa. Essa é a Jezabel do Velho Testamento. A Jezabel de Tiatira é uma falsa profetisa, e profetizava com demônios, com espírito adivinho,
prostituta, se prostituía com os homens e ainda levava os homens da igreja, aqueles homens meia boca que é um pé na igreja, um pé no mundo, aqueles homens meia boca que realmente não são servos de Jesus para valer, ainda levava esses homens para se prostituir no paganismo do Império Romano. Então não tem cabimento uma igreja com tantas características boas, tolerando uma falsa profetisa, endemoniada, prostituta, levando os homens para a promiscuidade. O Senhor disse, olha, eu dei tempo dessa mulher se arrepender, agora eu vou jogá-la na cama e todos os homens que estão se envolvendo com ela vão sofrer um juízo severo, vou matar os filhos dela e todo mundo vai saber quem eu sou. E as palavras de Jesus foram diretas e duras, mas necessárias, porque tudo que Ele quer é nos levar para a sala do trono. E o vencedor é o que se arrepende. O vencedor não é o que fica na desobediência. O vencedor é o que se arrepende. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Verso 19. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Igreja nota 10 até aqui, mais parecido com Pérgamo, é nota 10 por um lado e tolera Balaão, é nota 10 e tolera Jezabel. Não dá. Não dá para a gente andar com Deus tolerando coisa errada, não dá. Verso 20... Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Essa é a semelhança dessa profetisa do primeiro século com a Jezabel de Acabe, a incentivar o paganismo. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, por ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Verso 22, eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Verso 24, digo porém aos demais de Tiatira, tinha crente lá, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Verso 25, então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo que o Senhor quer fazer é nos levar para a sala do trono. Tudo que Ele quer nos fazer, sala do trono é o capítulo 4. Tudo que Ele quer nos fazer é nos levar à eternidade com Ele. Mas Ele está entre os 7 candelabros, Ele sabe tudo sobre as igrejas, tudo sobre os crentes, tudo sobre tudo. Ele nos chama para o arrependimento, para perdoar os nossos pecados, nos dar vida abundante e a vida eterna com Ele. O vencedor é o que se arrepende, o vencedor é o que pede perdão, o vencedor é o que pede ajuda do Senhor. O vencedor não é melhor do que ninguém, ele só é quebrantado, arrependido e dependente do Senhor. A igreja de Sardes, ela enganava bem, viu, irmãos? Ela estava morta. Mas tinha fama de viva, talvez por algum avivamento, por alguma coisa que aconteceu, mas ela estava realmente morta. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, refere-se ao Espírito Santo, e as 7 estrelas, refere-se aos pastores. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Verso 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são obras íntegras na presença do meu Deus. Ei, você tem fama de vivo, mas está morto. E as suas obras não são íntegras. Elas têm segundas intenções que não são boas, não são santas. Verso 3,
Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Se continuar fingindo de vivo e está morto, se continuar trabalhando com as intenções erradas, é isso, aí tem data para acabar. Eu vou me voltar contra essa hipocrisia. O Senhor não se volta contra um coração arrependido e quebrantado. O Senhor não se volta. Mas Ele se volta com fingimento. Ele se volta com gente que usa o ministério para criar fortunas, ficar rico, não tem generosidade com os pobres, não ajuda os necessitados, e aqueles estão vivendo cada vez mais como reis. Tem relógio aí tipo Rolex, parece que custa 130 mil, 150 mil. O pastor compra um Rolex, para quê? Para que vai comprar Rolex? Para um carro de 300 mil, para quê? Não precisa disso. Tinha fama de vivo, mas estava morto, servia com intenções erradas, motivações erradas. O Senhor falou, eu venho aí de maneira surpreendente contra você, a hora que você menos espera, mas a ideia é que eles se arrependessem, porque Deus queria levá-los para a sala do trono. Verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Bom, você veja que ainda tinha esperança. Eles podiam se arrepender, o sangue de Jesus iria purificá-los, e eles andariam com o Senhor com vestimentas brancas, simbolizando pureza, santidade. A igreja de Filadélfia, nota 10, nós vamos falar dela outro dia. Vamos terminar lendo a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é parecida com essa aqui de Sardes. Sardes parece que está vivo ou está morto. A igreja de Laodiceia parece que é rica, mas é pobre. Parece que tem, mas não tem, porque de fato não tem. Se você não tiver comunhão com o Senhor, você não tem nada. Mas o Senhor chama a Laodiceia para arrependimento, e todas as igrejas para arrependimento, porque Ele quer levar todos eles para a sala do trono, inclusive a igreja de Laodiceia. A promessa que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia é muito maravilhosa. Verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15, conheço as obras que você realiza, você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, ou seja, é morno, sem vida, que nem Éfeso. Assim, porque você é morno, verso 16, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que o Senhor Jesus está dizendo é, eu não tolero hipocrisia. Eu não tolero igreja que é pobre e fala que é rica. Igreja que fala que está com avivamento nenhum. Igreja que está vazia da bênção de Deus, da vida abundante, da edificação do Senhor, e está falando que está na vitória. Eu não tolero hipocrisia. Se arrepender, eu tenho vida para dar, mas fingimento de vivo, mas está morto, de rico, mas está pobre, parece que tem a vida abundante, mas não tem, parece que tem devoção, mas não tem, parece que tem sede de Deus, mas não tem, mas finge. O Senhor não tolera o fingimento, mas Ele não tem nenhum problema em falar para ele, Senhor, eu estou seco, Senhor, eu estou vindo para a reunião de oração com a missionária Vânia, estou meio seco, estou precisando do teu fogo. O Senhor gosta disso. O Senhor gosta de sinceridade, mas Ele não gosta de hipocrisia. Ele falou, olha, aquela pessoa que está ali se arrependendo, Deus ouviu a oração. O fariseu que está se exaltando, Deus não ouviu a oração. A viúva que deu essa moedinha, é tudo que tinha e deu de coração. Deus recebeu esse aqui que deu muito dinheiro, mas não deu dinheiro com a motivação correta, de amor, de gratidão, de adoração. Esse aqui diante de Deus não deu nada. O Senhor não tolera hipocrisia, mas Ele recebe o coração quebrantado. Coração quebrantado o Senhor recebe. Aí o Senhor fala para a igreja de Laodiceia uma coisa bem tremenda, verso 19. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Verso 20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, eu quero entrar na igreja de Laodiceia. Eu quero pôr fogo na igreja de Laodiceia. Eu quero dar vida na igreja de Laodiceia. Eu quero quebrantar a igreja de Laodiceia. Eu quero levantar a igreja de Laodiceia. Eu quero abençoar a igreja de Laodiceia. Mas arrependa-se, volta para mim. Eu estou batendo na porta do seu coração. Abre, eu quero entrar, eu quero abençoar, eu quero renovar. Aí ele diz o verso 21, gente, é promessa demais, eu fico até constrangido. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. O trono está no capítulo 4, cercado de 4 seres viventes e 24 anciãos. Está dizendo, vai sentar comigo no trono. Eu falo, não, Senhor, tu tá com vergonha de um negócio desse. Não me põe no teu trono não, o que não vão falar de mim? O que não vão falar de mim? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que o Senhor está dizendo, possivelmente em outras palavras, Ele está dizendo, ao vencedor vai reinar comigo. Dificilmente nós vamos sentar mesmo no trono do Senhor, vai dar uma vergonha tremenda de sentar no trono, depois de lembrar dos nossos pecados, Senhor, longe de mim sentar nesse trono, esse trono é do Senhor. Eu particularmente penso que Deus não fica sentado num trono, mas eu não cheguei no céu, tá? Eu acho que isso é linguagem figurada para dizer que Deus tem todo o poder e todo o domínio. Deus não fica sentadinho no trono, esperando milhões de anjos, falar aleluia, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco os crentes, eu rebato os crentes, eles também vão falar aleluia, aleluia. Deus não está assim paradinho não. Deus é o Criador e o sustentador do universo. Ele está no trono, porque Ele é a autoridade máxima sobre a criação. Ele é o Senhor, o juiz de tudo. Ele é o Senhor, Ele está no trono nesse sentido. Mas dificilmente Deus está paradinho. Mas o Senhor disse, vai sentar no trono comigo. Vai reinar comigo, vai ter a coroa da vida, vai comer o maná escondido, não vai passar pela segunda morte, vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus, vai ter a vida abundante de Jesus. Irmãos, a gente usa muito para evangelizar o verso, não, estou batendo a porta, se entrar, vou cear com você. Gente, Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia. Falou para crente, para incrédulo, não. Jesus falou, eu quero renovar o meu povo, eu quero renovar a minha igreja, eu quero renovar o povo de Deus, eu quero dar minha vida abundante para o povo de Deus, mas o povo de Deus tem que querer. E aí eu tenho um desafio para você. Nessa noite, no seu coração, fala, Senhor, eu quero tudo que Jesus quer me dar. Eu quero tudo que o Espírito Santo quer me dar. Senhor, se eu estiver meio frio, Senhor, eu estou meio frio, eu estou dando a minha frieza para o Senhor, estou dando a minha incredulidade para o Senhor, estou dando a minha falta de força para o Senhor, estou dando a minha indiferença, que nem a igreja de Éfeso e Laodiceia, para o Senhor. Eu estou dando, talvez, Senhor, andei tolerando coisas erradas aí. Talvez não é exatamente um Balaão, uma Jezabel, mas eu andei tolerando coisas erradas. Senhor, perdoa dessas coisas erradas, porque eu quero o Senhor na minha vida, eu quero tudo que o Senhor quer me dar, eu quero entrar na sala do trono, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Eu sugiro você fazer a sua oração, não só ouvir sermão. E se não houver grandes impedimentos, eu sugiro você orar durante a semana, falar, Senhor, eu tenho encontro com o Senhor, na reunião de oração da sexta-feira, às 21 horas, lá no átrio da igreja. Quando eu entrar lá, como diz o hino, quando eu cheguei lá, o meu Jesus já estava. Quando eu entrar lá, o Senhor vai estar lá. E eu vou ter encontro de renovação com o Senhor, nessa reunião de oração, e se eu não tiver antes, se o Senhor não me renovar antes, porque eu quero a renovação do Senhor, eu quero amá-lo de novo, eu quero ter vontade de ler a Bíblia de novo, eu quero ter vontade de orar de novo, eu quero ter prazer no Senhor, na tua santidade, na tua palavra, na tua vontade. Porque uma hora vai chegar, nós vamos partir dessa terra, a gente tem que partir bem, ou no arrebatamento, ou na morte, a gente tem que partir bem. E o Senhor sabe quem anda com Ele, quem é sincero, quem está difícil
fingimento. Quem está morto e finge que está vivo. Quem que está espiritualmente pobre está com fingimento. Ele sabe, mas se você falar claramente, você vai ser o vencedor, porque o vencedor é o que se arrepende, é o que é purificado no sangue de Cristo, é o que é batizado no Espírito Santo. Mas estou com a vontade de fazer um clamor pentecostal aqui. Aleluia, glória a Deus. Vai ser milagre, hein? Você fica em pé que vai ser milagre. Eu fui criado na igreja tradicional. Vou tentar fazer um clamor pentecostal. Vai ser um milagre, hein? Mas esse milagre vai acontecer porque você vai orar junto comigo, amém? Amém? Amém. Quem era frio aí, levanta a mão. Quem está cheio de Deus, estou brincando. Eu vou orar, você ora junto comigo, mas você ora a Deus. Ora a Deus, amém? Vamos orar? Todo mundo junto, faz clamor mesmo. Senhor Jesus, obrigado pela carta às 7 igrejas, sabemos que é para nós, muito obrigado. Obrigado pela carta aos Efésios, carta ao pessoal, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, ou para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, muito obrigado. O Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos, e nós estamos pedindo, Senhor, abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ao que Ele diz a nós. Nós não queremos o conhecimento, o zelo e as obras de Éfeso mortos espiritualmente, nós não queremos. Nós não queremos fama de vivo, estamos mortos que nem Sardes. Nós não queremos, Senhor, fama de rico, de que tem tudo e não tem nada, como a igreja de Laodiceia. Nós não queremos fama que está vendo, mas não está vendo, está cego. Nós não queremos. Nós também não queremos ter medo das tribulações. Talvez Esmirna tivesse medo das tribulações e dava medo, mas nós queremos a ousadia do Senhor, nós queremos ouvir a voz do Espírito, que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos falando, queremos a vida abundante do Senhor. Vai além de religião, vai além de cultura cristã, vai além de protocolos, vai além de etiquetas, vai além de administração. Tem a ver com a tua presença, tem a ver com o teu Espírito Santo, tem a ver com o teu poder, tem a ver com a tua ousadia. Senhor, nós oramos por renovação espiritual nessa semana. Abençoa o teu povo quando eles orarem, quando eles clamarem, quando eles crerem, quando eles confiarem. Senhor, ora com eles. Senhor, ajuda o teu povo a orar e clamar, aquelas situações que parecem difíceis e impossíveis, quando eles orarem, quando eles clamarem, ora com eles, Senhor. Quebranta o teu povo para clamar, para se derramar, para pedir. Senhor, quebranta o teu povo para ser transparentes. O vencedor é aquele que se arrepende, não é o bonzão, é aquele quebrantado. Senhor amado, nós colocamos a reunião de oração de sexta-feira. Nós precisamos do Senhor e da tua palavra, da tua presença, do teu poder. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz às 7 igrejas. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos renunciar toda a rotina morta, toda a fama de ministério, Senhor, toda a fama, Senhor, de que está com vida e talvez não está com vida assim. Nós recebemos do Senhor e queremos receber ao longo dessa semana e na reunião de oração com a missionária Vânia. Nós queremos receber renovação espiritual, a vida abundante de Jesus. Queremos ser os vencedores que se humilham, que se arrependem, que dependem, que esperam, que o Senhor toca, que o Senhor ouve, que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo e que o Senhor usa para a honra e glória do nome do Senhor. Recebemos, Senhor, todas essas bênçãos do Senhor para sermos sal da terra e luz do mundo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.